Olá, meu povo, olá, meus irmãos, meus amigos, meus conterrâneos brasileiros, pessoas que estão em nosso Brasil ou fora do Brasil, enfim, qualquer pessoa que ouvir ou chegar a ouvir esse áudio. Na realidade, em meio a tantas percas e desesperos, eu dou graças, porque através delas, Deus humilhou meu coração orgulhoso e me ensinou a confiar menos em mim e mais nele, pois é isso que precisa para todo mundo. Quando Asaf diz, minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a minha força e do meu coração é a minha porção para sempre. A Organização Mundial de Saúde classificou o coronavírus como uma pandemia e a previsão é que as coisas piorem cada vez mais. Governos estão fechando fronteiras, restringindo voos, declarando estado de emergência, impondo restrições e para tentar impedir avanços da doença, sem falar do prejuízo financeiro enorme que isso vem causando. Portanto, meus amigos, mas não podemos deixar de lembrar que os ensinamentos bíblicos mais importantes para os cristãos jamais é que devemos esquecer que nada foge do controle de Deus. Lembra-se que a Bíblia diz em Lucas capítulo 21 e versículo 11, que diz, adverte sobre esses acontecimentos que haverá grandes terremotos, fomes, epidemias e em vários lugares. São acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Temos que estar alerta, observando que o escape é Jesus e que se for a hora de eu e você ir, temos que estar preparados, pois a doença não está escolhendo cara, não está escolhendo condição. O que estamos vendo já está previsto para os últimos tempos, mas em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus diz que não devemos nos assustar, mas tem muita gente assustada, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Ele diz ainda que isso acontecerá antes do seu retorno para buscar a sua igreja. O que todos esperam ansiosamente. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Não estou dizendo que essa situação atual não causa preocupação. Claro que causa. Com certeza causa. Seria eu leviano da minha parte de afirmar que não devemos nos precaver. Devemos sim nos precaver, com certeza. Porém, digo que isso deve estar acompanhado de serenidade. Pânico não é bom e não leva a nada. Todas as crises que enfrentamos neste mundo, seja qual for o seu nível, deve ser encaradas com fé, coragem, enfim. Entrar em desespero demonstra que nossa confiança em Deus está abalada e que não temos olhado a situação da maneira correta. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz a Bíblia, pois Deus nos deu um espírito que produz temor e não covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Essa palavra que eu li não é uma pregação, não é uma ministração daquelas que nós vemos por aí, aos grandes, eloquentes pregadores, aqueles que enchiam os pulmões, e fazia alarmes, gritarias e fazia acontecer. Muitas das vezes emanados de fé, mas muitos deles pela pura hipocrisia, porque já tinham o costume de ministrar bem. Muitas das vezes não era nem de Deus o recado. Mas as Escrituras também ensinam que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, versículo 1.
que demonstra o tamanho do seu poder para nos proteger e nos assegurar em meio a tanto pânico. Ele nos dá a vitória e resolve todos os nossos problemas que temos de enfrentar nesta vida. Mas como Deus vai resolver todos os problemas se o povo todo está em pânico? Deus tem um controle. Não me pergunte por que Deus tem um controle. Agora, o problema é que nós que causamos também. Sabe por quê? As nossas hipocrisias, demagogias, um povo hipócrita, muitos deles pronunciando o nome de Deus em vão, outros fazem suas culturas e colocam Deus no meio, arrastando pelas avenidas, tirando escárnio, fazendo escárnio do nome de Deus. E você sabe a palavra que vem agora? Apocalipse. Os ais. Ai daquele que zomba e escarnece de Deus. Oh, meu Jesus. Ai daquele que zomba e escarnece de Deus. Zombaram muito de Deus porque Deus é muito misericordioso. Zombaram de Deus através de Jesus, arrastando símbolos do seu filho. Ali, alguma coisa simbolizando Jesus e eles arrastando para humilhar. Em plenas avenidas e os holofotes fazendo graça, fazendo os documentários. E agora estão aí. Cada coisa traz o seu mal. Deus com certeza se encheu de ver essa humanidade perversa como fez com Sodoma e Gomorra. Meu amigo, tu te lembra? O que Deus vai na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e vê o que Deus fez em Sodoma e Gomorra. Deus fez em Sodoma e Gomorra, meu querido, porque o povo era perverso, não queria se converter. Homem com homem, mulher com mulher. Tanta safadeza, tanta pilantragem, tanta canalice. Deus pesou a mão e mandou o anjo derramar as 4 taças nos 4 cantos daquela cidade. E mandou sair aquele homem justo daquela cidade para que ele se livrasse. Pois aquele povo morreu no enxofre, porque as 4 taças traziam as quatro maldições e desceu sobre aquele lugar e acabou com todo mundo. Porém escapou alguns. Então, querido, vamos deixar de hipocrisia. Às vezes a gente prega uma mensagem de tanto amor e às vezes nós não temos amor a coisa nenhuma. Às vezes somos mal com o irmão não deixa a gente pregar na congregação dele, ou vice-versa. Às vezes não temos oportunidade. Às vezes, quantas das vezes Deus quis falar através de muitos, até os pequenininhos na realidade, para provar que Ele usa quem Ele quer. E quantas vezes esses pequenininhos foram calados, foram barrados para não ministrar, para não dar uma palavra, porque achavam que estavam disciplinando, doutrinando a igreja, porque o povo só queria ouvir, só quer ouvir o que lhe apraz. E agora? O que vocês estão ouvindo? O que nós estamos ouvindo? É o que nos apraz? O pior é que não é só você, é eu também, todo mundo está ouvindo o que não nos apraz. Ninguém está ouvindo o que nos apraz, que é justamente essa maldição que está na terra, e não se alastrou num canto, nos 4 cantos do planeta Terra. Todo mundo se queixando, tem lugar que já morreu mais de 500 pessoas, outro está morrendo 300 pessoas, outro está morrendo quase 700 pessoas, hoje já morreu 200 e poucas. E aí, o que você me diz? É Deus ou não é? É a ação de Deus, não é? É sim, porque às vezes, para que nós, eu e você, aprendemos a nos humilhar. Porque temos um comércio bom, temos um carro de luxo, temos um palácio, uma mansão ou uma fazenda. E a nossa arrogância de hipocrisia, que quando nós estamos bem produzidos, né, achamos que somos as estrelas, os melhores, os melhorzinhos, porque temos um estudo mais avançado, sabemos bem a cultura, a leitura, com ponto, com vírgula, com S, com ponto, divisão de letras, etc. E agora, meu querido, como é que se vai dividir essa situação daí? Pois pegue seu português, junto com toda a sua leitura que você tem, e vê qual o sumo que sai para matar essa doença.
Eu estou dizendo isso? Não é uma profecia, não estou dizendo com profecia não. Estou dizendo fato. Fato real. Nossa arrogância, a nossa mesquinharia, às vezes quantos humildes veio nos pedir uma coisa e nós não demos. Quantas pessoas nos pediram uma roupa e o nosso guarda-roupa cheio de roupa, ninguém deu uma peça de roupa a ninguém, porque a sua roupa você não dá, queima, mas não dá. Quando ele pediu um prato de comida, você não deu nada. Agora é tanta gente fazendo doações, tanta gente bonzinha, tanto bonzinho por aí, que estão quase substituindo Jesus, de tão bonzinho que são. E você acha o que Deus não conhece? Deus conhece a procedência do nosso coração. O nosso coração, segundo diz a Bíblia, diz que o nosso coração é mau e perverso. E essa geração é pior. Uma geração de jovens, de filhos desobedientes para pai e mãe. Quando a mãe e o pai mandam fazer, não façam, eles dão dedo, dão pedrada nas coisas, saem quebrando tudo, porque eles são os valentes. E agora? Quem é o valente para derrubar essa doença aí? Para dar um tiro nela? Quem é um valentão? É necessário que nos humilhemos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele venha reconhecer a nossa humildade, de fato, de verdade. E isto é, se for de coração, porque se for só de fachada, assim mesmo não vai valer a pena. Estamos perdendo tempo. Tem que nos humilhar de verdade. A humilhação faz parte do crescimento espiritual. Aquele que não se humilha não será exaltado. Eu sei que muitos já foram humilhados, muito mesmo. Aí tem gente que está nos ouvindo do outro lado, se é que tem alguém nos ouvindo, se é que tem alguém querendo nos ouvir, que já foi humilhado muito. Não cantou na igreja, não cantou nisso aqui, não fez isso aqui, em todos os cantos. Às vezes até separados da sociedade, porque é humilde, porque é simples. E agora a sociedade está pagando o preço da desobediência. Como eu li no começo, a graça, porque em meio a tantas percas e desespero eu dou graça, porque através delas Deus humilhou meu coração orgulhoso e me ensinou a confiar mais nele do que em mim. Aí eu dei o exemplo como Asaf. Minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, queridos, quando Deus nos usa para falar, criam outros obstáculos para não ouvir, porque eles não querem ouvir a voz de Deus como tem que ser. Eles têm que ouvir porque sabem que Deus é o dono da sabedoria, pois Deus tem que usar um cidadão que fale ponto e vírgula sem errar um S. É onde você está enganado. Você está enganado demais, querido, que as coisas não é bem assim, com Deus as coisas é diferente. Tudo que tu imagina que Deus podia fazer, Deus faz ao contrário. Deus faz ao contrário. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Esse bando de hipócritas que estão por aí, fazendo e acontecendo, vão pagar as consequências. Possa ser até que vai junto eu também, mas o fato tem que acontecer. A verdade é essa, doa a quem doer. Se não quiser ouvir, tapa os ouvidos ou então delete. Mas essa é a verdade. Amado, tem muita gente ruim nesse mundo. Tem muita gente perversa. E que dos valentão? Os embarradores das pessoas. Aqueles que fecham os portões na cara dos outros. Enxotam as pessoas. Humilham. Passam por cima. E quando estão de carro, se tem um buraco cheio d'água, ele passa justamente em cima do buraco, que é para molhar o coitado. E quando o coitadinho pede uma carona, e se tiver chovendo, nunca entra na mulher. Vai em cima pegando chuva até onde tem que ser, ainda não deixa onde tem que dar. E Deus não está vendo, Ele está vendo. Então tudo isso está no caderno de Jeová. Não adianta, querido. As Escrituras, ela tem poder de nos ensinar, de nos corrigir. Ela nos disciplina. Ela nos disciplina. Pode o homem aí pregar para ti só o amor, mas Deus vai te pregar a espada, com rigor, porque Deus é fiel. Ele continuará sendo o nosso refúgio. E ai de você que tentar escapar,
achando que vai ludibriar Deus. Deus conhece o teu sentar e o teu levantar, o teu deitar e o teu acordar. Então Deus prescruta o coração do homem, Ele que examina os nossos corações, Ele que esquadria os nossos corações e os nossos pensamentos. Os seus pensamentos, os meus pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos são os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são os pensamentos de Deus. E Ele age como Ele quiser. Aí quando se prega a palavra da maneira em que possa ser entendida, vem um cidadão lendo outros versículos para tentar ludibriar o que a Bíblia tem dito, ludibriar a verdade do Evangelho, achando porque ele é muito sábio demais. Cuidado, amigo, cuidado, não atropele o dito de Deus, porque se tentar atropelar, Ele te atropelará primeiro. Te lembra disso. E fica a dica: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque se não houver humilhação de verdade, se houver só essa façanha de hipocrisia, o negócio vai pegar e vai arrochar muito mais do que se pode imaginar. Fique na paz, se for ainda possível, e esperamos em Deus, que é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Amém.